Olá, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo e junto com o companheiro Vitor Assis estamos aqui em mais um Jornal dos Comitês. Né? Esse que é especial, é o último programa do ano, né? No ano que a gente estreou o nosso programa, né? Na verdade reestreou o nosso programa e acompanhou aí todas as atividades que aconteceram no país, inclusive fora do país. A gente teve atividades no exterior esse ano. E nós vamos procurar fazer um balanço aqui, fazer uma retrospectiva de todos os principais acontecimentos dos comitês nesse ano. Então, antes da gente começar, queria já saudar o companheiro Vitor e os companheiros que estão nos acompanhando e para a gente iniciar a nossa retrospectiva. E aí, Vitor? Oi, Manuel, boa tarde, companheiros da Casa Operária TV. Vamos lá, esse desafio de 35 minutos, contar o histórico de luta desse ano, né? Que apesar de a esquerda ter ficado embaixo da cama, teve muita luta, sim. Exatamente. Bom, eu inclusive proponho, Vitor, que a gente faça, aproveite, né? Como o 2020 não cabe em 35 minutos, né, o tempo que a gente tem para esse programa aqui, eu proponho que a gente transforme esse programa numa espécie de índice, né? Mas que depois a gente poste, né, a retrospectiva na página dos comitês do Facebook, né? Abrangendo os pormenores aí de cada atividade, né? Uma vez que a gente teve, né, o destaque, como está no nosso título, a questão dos conselhos populares de saúde, né, que os comitês interviram, ajudaram a organizar, e também a questão dos atos fora Bolsonaro. Mas além disso, né, o ano não começou na pandemia, né? Os 3 primeiros meses anteriores aos da pandemia ocorreram greves, né? Teve a mobilização durante o carnaval, né? Blocos de carnaval fora Bolsonaro, né? Ou seja, várias atividades aí que não tem como a gente abordar todas elas, mas que, como o companheiro Vitor destacou, né, diferente do que propaga aí setores da própria esquerda, que capitulou diante da pandemia e tal, da direita, esse ano teve luta, teve muita luta, né? Então eu convido os companheiros a acompanharem a página, né, a imprensa dos comitês nas redes sociais, para poderem adquirir as informações, né, num detalhe maior de como que foi a luta dos comitês nesse ano de 2020, né, que é já o quinto ano aí da existência dos comitês de luta. Então, nesse sentido, eu queria saudar os companheiros que estão nos assistindo na Causa Operária TV, chamar, né, os companheiros a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, né, compartilharem o conteúdo com todos aqueles companheiros que lutaram contra o golpe nesse ano, né, e verem como que se deu essa luta. Né? Bom, a primeira grande atividade que ocorreu nesse ano foi a formação aí dos comitês, dos conselhos populares de saúde, né? Em março a pandemia se colocou claramente no país, né? Criou uma série de modificações aí no aspecto da economia e da própria rotina de uma parcela da população, né? Apesar da maior parte dos trabalhadores continuarem trabalhando, se aglomerando, né, nos transportes coletivos, sobretudo, né, um setor, sobretudo do funcionalismo e dos profissionais liberais, fez o isolamento social, né? Mas a classe operária, né, a grande maioria da população, ficou à mercê, né, ficou totalmente refém aí da omissão dos governos, né? Então, no momento em que uma série de medidas precisariam ser adotadas, né, distanciamento, utilização de máscara e tal, a população, num primeiro momento, não tinha nem informação. Né? A informação que chegava até a população eram declarações como as do presidente golpista Bolsonaro, que falava que a pandemia era uma gripezinha, ou seja, procurava minimizar, né, aquilo que viria a ser uma crise que matou no mundo quase 2 milhões de trabalhadores nesse momento e só no Brasil, né, 190 mil pessoas. Né? Então, foi assim que os comitês, né, na, na tentativa, né, de não arrefecer a mobilização que já tinha se dado antes, né, com a questão do carnaval e tal, a participação na greve dos petroleiros, no sentido de colocar a mobilização também nessa questão sanitária, né, uma vez que isso daí mais até do que o próprio carnaval e as greves
a vida da população estava em risco direto, né? Como a gente viu que acabou acontecendo. Então, nesse sentido, os comitês eles foram um elemento fundamental aí na organização dos conselhos populares de saúde, né? Ou seja, os comitês que estavam organizados na juventude, em locais de trabalho, nas cidades, regiões dentro das cidades, vários dos companheiros que compõem os comitês foram até os bairros onde já existiam comitês, onde inclusive não existia trabalho nenhum, né, justamente para apresentar para a população um programa, né, levar informação até a população, que a população necessitava se organizar, né, para enfrentar a ofensiva que viria aí dos próprios governos, né, que não fariam nada para salvar a população diante da pandemia, né? Então, se a produção puder ir passando fotos aí das atividades dos conselhos, né, para os companheiros relembrarem um pouco do que foi, né? São muitas, inclusive aqui na preparação do programa ficou até difícil fazer caber toda essa cobertura do que foram as atividades dentro desse tempo, né? Uma vez que os conselhos populares de saúde se formaram do sul ao norte do país, né, e fizeram atividades aí em grandes cidades, em pequenas cidades, enfim, se multiplicaram, né, para combater a pandemia. Bom, em primeiro lugar, isso daí, essa introdução, eu passo para você, Vitor, comentar essa questão dos conselhos populares, enquanto a produção pode continuar passando as fotos para os companheiros relembrarem um pouco do que foi a formação dos conselhos populares de saúde. Não, é como você falou, né, Emanuel? Assim como os comitês, eles surgem da necessidade, né, surgem, na verdade, do vácuo de uma atuação efetiva da esquerda, de um ponto de vista institucional. Isso, os comitês, eles partem da própria evolução da consciência dos trabalhadores, ao verem que o deputado, o parlamentar, ele não vai resolver os seus problemas. Os conselhos populares, eles surgem aí do vácuo deixado pelo Estado. Logo no início da pandemia, a gente viu o governo Bolsonaro destinar numa única canetada 1,2 trilhão para os bancos, de uma única vez. Valor esse que é cerca de mais de 2 vezes além do que o governo destinou ao pagamento do auxílio emergencial em todo o período da pandemia. Só para a gente ter uma ideia. O que a pandemia revelou já era bastante óbvio, né, mas ajudou a revelar, é que para a população em geral o Estado não existe. A gente só sente o Estado por meio da polícia, ou seja, por meio da porrada, por meio da repressão. Fora isso, não existe Estado. E de fato é assim. O Estado ele é o balcão de negócios da burguesia, como disse o Engels. Serve para isso daí, para transformar o esforço, o trabalho da população em lucro para os bancos, por meio de repasses diretos como esse, por meio das criminosas dívidas interna e externa, por meio das privatizações, por meio da expropriação da, da previdência dos trabalhadores e por aí vai. Mas tudo que é essencial para a população, ela tem que se virar. Até nas coisas mais básicas, em geral, se você vai num bairro popular, num bairro em que as pessoas estejam muito distantes de um ponto de vista social da própria burguesia, nem mesmo a rua foi o Estado que calçou. Né? Em geral, a população que cuida de dar um jeito para que a rua seja calçada, ou tenha o mínimo de, de condição de ser utilizada. Saneamento básico, nem se fala. A saúde, o Estado até se coloca na obrigação de fornecer alguma coisa, mas o que tem aí não é uma saúde pública, evidentemente. Né? Sempre foi muito ruim, com o golpe de Estado, o SUS e o sistema de saúde, de uma maneira geral, entrou aí na rota do seu colapso completo. Bom, a educação também é outra coisa escandalosa.
E se a gente for olhar em tudo, o povo está largado à sua própria sorte. E os conselhos populares, eles vieram justamente com o objetivo de combater isso daí. Não numa perspectiva, obviamente, liberal, né, do discurso da meritocracia, de que o indivíduo deveria, na ausência do Estado, procurar superar os seus problemas através do seu próprio esforço, porque isso daí também é uma outra mentira, o capitalismo não permite isso, mas sim através do esforço coletivo, né, da solidariedade dos trabalhadores, da união dos trabalhadores, por fim, através da organização dos trabalhadores contra todos os ataques feridos pela direita. Né? Porque nós não podemos ter aqui nenhuma ilusão. A partir do momento que você tem um governo que destina 1,2 trilhão aos bancos numa situação como essa, a pandemia é de total responsabilidade da direita. Não é um problema, não é uma praga divina, até porque os próprios dados comprovam que a maioria dos mortos estão entre a população mais pobre, né, sobretudo a população negra do país. Então, para você enfrentar essa luta, que é uma luta política, é necessário também reagir com organização política, por isso os conselhos populares, né, que tem aí como sua missão uma quantidade infindável de áreas, né? Desde organizar a população de um ponto de vista mais político, de ir até uma prefeitura para reivindicar aquilo que é de direito para aquele bairro, né? Como ações que visam o fortalecimento da própria comunidade local, né? Desenvolvimento de restaurantes populares, a luta pelo saneamento básico, etc. Então, a formação foi um passo muito importante na luta contra o descaso total da direita diante da pandemia de coronavírus e também expressa um importante marco da luta de classes no Brasil, né, que é essa evolução no sentido de que os trabalhadores devem compreender que estão completamente abandonados pelo Estado e que a única solução possível está nas suas próprias forças, na sua luta contra aqueles elementos que lhes sabotam o dia a dia, que no caso é a direita golpista. Vamos lá, mano. Exatamente, queria inclusive, Vitor, aproveitar para agradecer aqui, companheiro ou companheira. Desta vez eu consigo, contribuiu aqui com um super sticker, né? Eu não sei se é um animalzinho ali fazendo um joinha, assim. Enfim, é uma maneira de contribuir aí com a imprensa, né? Aqui, tanto dos comitês, né? No telejornal dos comitês, quanto da Causa Operária TV, que é quem cedia aqui o espaço, né? Para que a gente fale sobre as atividades dos comitês de luta, que são aí o instrumento principal da Frente Única da Esquerda na luta contra o golpe, né? Então, saudar aqui os companheiros que contribuíram, né, e aos demais companheiros para que se inscrevam no canal, né, se tornem membros, inclusive, para fortalecer ainda mais essa imprensa que, como a companheira coloca aqui, a companheira Carla diz o seguinte, Vitor: assistindo essa retrospectiva dos comitês, sabendo que ainda há muito a fazer, avante. Exatamente. Inclusive, isso que o companheiro Vitor estava explicando, né, a grande, o grande avanço político da atividade dos conselhos populares foi mostrar, né, através da própria prática da intervenção no local de moradia das pessoas, né, ou seja, no lugar mais sensível para a própria população, de que uma lição que, em geral, a população ela sofre na pele todos os dias. Né? O Estado, nesses lugares, em geral, nem chega. Né? A gente viu, por exemplo, na atividade nos conselhos populares que no momento em que o próprio governo federal, né, não por benesse nenhuma, mas através das agências reguladoras, né, de energia elétrica e de saneamento, impediram, né, tornaram ilegal através de portaria o corte no fornecimento de serviços de energia e de saneamento, né, de água. A gente viu que estatais, ou empresas privadas ou mesmo estatais, elas continuaram cortando, né, deixando as pessoas sem água e sem luz durante a pandemia.
Então, para a população, sobretudo a mais periférica, é muito claro que se ela não se organizar, né, ninguém vai fazer nada por ela. E os conselhos populares de saúde, eles se colocavam justamente nessa para cumprir essa necessidade, né? Então, de organizar os trabalhadores no seu local mais sensível, né? O lugar onde que ele está sem água, está sem luz, ele tem que se enfrentar com a questão dos despejos, né? Inclusive um dado que surgiu agora no final do ano é que os aluguéis subiram mais de 23%. Né? Então, para a população, que nem o Vitor falou, ficou tudo muito mais complicado, né? Saúde, educação, alimentação, moradia. E nesse sentido, os conselhos populares eles foram, né, um elemento agregador de todo o povo, sobretudo periférico, né, que estava sem perspectiva nenhuma diante da pandemia, uma vez que o governo, né, mal quis liberar, né, nem queria liberar auxílio emergencial nenhum, e fora o auxílio emergencial de apenas R$ 600, né, que nesse momento mal compra a cesta básica em alguns lugares, aí, algumas capitais do país. Fora o auxílio emergencial, não teve nenhum outro tipo de auxílio do governo, né, que inclusive continuou promovendo aí despejos, corte de água, de luz, enfim, matando o povo de fome, além, né, das mortes todas que a gente já sabe aí que o governo procura esconder sobre a questão do coronavírus, né? Mas bem, indo adiante, Vitor, antes fazer uma propaganda aqui, que no dia, nós estamos no dia 30 hoje, né? O penúltimo dia do ano de 2020. Daqui a menos de uma semana, né, no dia 5 de janeiro, vai ser inaugurada, né, vai ser a primeira aula do curso da 46ª Universidade de Férias, sobre o que foi o stalinismo. Né? A Universidade de Férias é um curso de formação teórico-marxista que o Partido da Causa Operária realiza há algo em torno de 24 anos já. Né? A primeira Universidade de Férias foi realizada em 1998, e nesse sentido ela já formou aí milhares de militantes, de filiados e simpatizantes do Partido da Causa Operária, né, no sentido de fortalecer ainda mais a sua compreensão política e teórica para intervir na luta contra a burguesia, nesse caso, nesse momento, contra o golpe de Estado no país, né, que se colocou aí a partir de 2016 e que tem levado, inclusive, o país a essa situação que a gente discute aqui sempre no telejornal dos comitês, né, e que coloca a necessidade de a gente se organizar para lutar contra, né, os golpistas aí que estão matando a população de coronavírus, de fome e de miséria. Então, nesse sentido, o curso da 46ª Universidade de Férias, além de ser um curso histórico, né, vai falar sobre os principais acontecimentos do século XX, depois da Revolução Russa. Né, o recorte histórico vai de 1924 a 1991, né, quando da queda da União Soviética e a restauração capitalista nos países, né, que compunham a União Soviética. E nesse sentido é um curso mais do que histórico, um curso que tem a ver com os nossos dias de hoje também, né, quando explica a política que as direções do Estado operário na União Soviética tomaram e que acabaram, né, não por nenhuma fatalidade, mas por essa sucessão de erros políticos e a pressão do imperialismo, né, a derrota da Revolução, né, depois de muitos anos, né, e depois de sucessivas derrotas menores, né, a queda da União Soviética. Então, para os companheiros que ainda não se inscreveram, né, a produção passou aí a capa do site, né, da universidademarxista.pco.org.br. Os companheiros podem correr lá, né, inclusive hoje e amanhã são os últimos dias em que é possível pegar o primeiro lote das inscrições, ou seja, pagar ainda R$ 100 da inscrição, que é um valor irrisório aí, né, que não, finalmente o curso nem está sendo cobrado, né, isso é mais para pagar a estrutura, né, a plataforma do site, a estrutura da aula online, né, a enciclopédia, os verbetes, enfim, todo o material aí de apoio que vai estar colocado na plataforma, que os companheiros vão poder acompanhar durante os próximos 6 meses. Né? E nesse sentido, é uma oportunidade imperdível aí para todos os companheiros que participaram da luta contra o golpe nesse ano, né, nos anos anteriores, e que querem avançar ainda mais na sua compreensão política e teórica aí da sociedade. Bom, voltando para a nossa pauta, né, na medida em que os conselhos populares eles se ampliaram, né, eles se chocaram, né, com a política da esquerda de refluir,
de fechar os sindicatos, de se esconder embaixo da cama diante da pandemia, né? Então, acabei de falar do curso, né, sobre a questão dos principais acontecimentos. Então, no momento em que a luta política se agravava no nosso país, né, com a questão da pandemia e da crise capitalista, a esquerda, ao invés de aproveitar, né, essa crise do próprio capitalismo para mobilizar os trabalhadores que seriam atacados pela burguesia, né, mais atacados do que de costume, a esquerda propagou a ideia de que a pandemia necessitaria da união de todos, né? Ou seja, a união dos setores da esquerda e dos setores dos trabalhadores que estavam sendo atacados pela burguesia com, né, os setores da direita golpista, que são os representantes dos patrões, né, no regime político, como o governo Bolsonaro, como o governo dos ditos governadores científicos, né, João Dória, Witzel. Tanto que isso levou, né, a esquerda a participar do 1º de maio, né, um ato de 1º de maio, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, com setores da direita golpista, né, o próprio Dória, Witzel, FHC, Temer, Rodrigo Maia, Sérgio Moro, enfim, foram convidados para um ato virtual chamado de 1º de maio, né, em que a esquerda entrou aí na frente ampla com setores da própria direita golpista, né, sob o argumento, obviamente, de combate ao bolsonarismo, né. O que aconteceu é que não teve nenhum combate ao bolsonarismo, né? E diante disso, né, naquele momento, o Partido da Causa Operária foi a única organização de esquerda que chamou, né, um ato de verdade, um ato presencial, inclusive com todas as medidas de segurança, né, de saúde, ato que contou com cerca de 100 pessoas, né, num ambiente totalmente controlado e tal, e o que mostrou, inclusive, como outras organizações de esquerda fizeram em outros países do mundo, que fizeram atos de rua mesmo, né, inclusive alguns bastante grandes, com 1.000 pessoas, né, que era possível. A pandemia ela não acabava só com a luta de classe, como ela intensificava, né, a luta de classe. Nesse sentido, a esquerda precisava mobilizar os trabalhadores, né. Então, depois dessa prova de que era possível organizar a luta e que era necessário, né, como os trabalhadores do Chile falaram claramente, né, se podemos trabalhar, podemos protestar, né, surgiu, né, todo um movimento aqui no país, né, em reação, né, à extrema-direita que estava, naquela altura, se começando a fazer atos de rua, né, carreatas em alguns lugares. Em outros lugares, como o caso de Brasília, a extrema-direita fez um acampamento, né, que foi conhecido como acampamento dos 300, né, para defender o governo Bolsonaro, supostamente contra as outras instituições. E naquele momento os comitês, né, atendendo a reivindicação de ir para a rua fazer atos fora Bolsonaro e de expulsar a extrema-direita, né, os comitês ali em 31 de maio, né, ocorreram manifestações em várias capitais do país, como o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, em que os comitês, né, junto com os setores da esquerda, né, como setores anarquistas aí da própria torcida organizada, junto com o Partido da Causa Operária, expulsaram, né, a extrema-direita em vários lugares, né, como foi o caso em São Paulo, em Brasília. Inclusive, em Brasília se revelou que o acampamento dos 300, na verdade, eram 17, né, então não tinha nada de 300. Inclusive, quando eles foram agredir, né, as enfermeiras, que estavam fazendo um ato pequeno e tal, mas quando a esquerda foi para cima do acampamento, ficou claro que a extrema-direita, na verdade, não era de nada, e que o próprio Bolsonaro, em seguida, para que a extrema-direita parasse de fazer atos aos domingos, para não se confrontar com a esquerda, né, uma vez que, como ficou claro no ato em São Paulo, né, em que a torcida da Gaviões da Fiel e a torcida do Santos, junto com os setores da esquerda, foram para cima da extrema-direita, e a polícia não conseguiu garantir a proteção aí dos bolsonaristas, né? Então, prevendo que a extrema-direita ia ser derrotada, né, o Bolsonaro pediu para que a sua base recuasse e parasse de fazer os atos, né? O que mostrou que era possível progredir, né? E a partir de então, né, começaram a se realizar atos pelo Fora Bolsonaro todos os domingos, né, em várias cidades do país e inclusive do exterior, né? Então, se a produção puder passar fotos aí nesse sentido, dos atos fora Bolsonaro, eu passo para o Vitor falar sobre essa questão dos atos, né? Os atos foram
foram muito importantes, né? Inclusive para no mesmo sentido do que a gente falou, né? Os conselhos populares eles expressaram, permitiram que os trabalhadores, pela sua própria consciência, pela sua própria experiência, né, evoluíssem a sua consciência em relação aos seus inimigos. Logo no início da pandemia, a esquerda pequena burguesa entrou numa política extremamente conservadora, uma política de que a pandemia seria uma excepcionalidade, não teria vínculo algum com a situação política. Isso aí ficou expresso de uma maneira mais bem acabada pela frase do Rui Costa, governador da Bahia, pelo PT, que me lembro bem, mas a frase era no sentido de que agora era um momento de unidade nacional, que a esquerda e a direita deveria ser dissolvida numa unidade nacional para combater o coronavírus. E essa posição conservadora fez com que a esquerda aparecesse aí publicamente com os maiores inimigos do povo. Cito aí o exemplo por exemplo, do Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL em São Paulo a prefeito, que à época assinou manifestos com figuras das mais odiadas e repugnantes que o Brasil já viu. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, assassino de crianças, responsável por matar aí milhares de crianças no seu governo, e matar muita gente de fome. Aliás, falando em Fernando Henrique Cardoso, bom lembrar também que o PSDB recentemente fez a propaganda de que o Bolsonaro é muito incompetente na privatização, porque bom mesmo para privatizar é o Fernando Henrique Cardoso. Guilherme Boulos assinou também o manifesto com Demetrio Magnoli, foi um dos principais, digamos assim, ideólogos de da política contra as cotas do governo do PT, um cidadão, portanto, nazista, racista, que também escreveu um livro no sentido de dizer que não havia racismo no Brasil, semelhante ao livro do Ali Kamel, né, da Rede Globo. Assinou também o manifesto com Armínio Fraga, e depois a gente foi ver a relação entre Armínio Fraga e PSOL, né, que Armínio Fraga financiou um candidato a vereador do PSOL. Manifesto ao lado do Luiz Felipe Pondé, um dos ideólogos da extrema-direita nacional, assim como Olavo de Carvalho. Bom, e muitos outros direitistas, né? Isso só para ficar no exemplo do Boulos. Outras figuras, como o próprio Boulos, o Fernando Haddad e outros elementos direitistas da esquerda nacional, chegaram a participar de um ato de 1º de maio em que o Michel Temer foi convidado. E para ficar ainda mais vergonhoso, o Michel Temer recusou o convite, mas eles participariam de um ato com o Michel Temer. Então, diante de toda essa política capituladora, vergonhosa, direitista, que consiste basicamente em apontar esses elementos como aliados do povo, não como inimigos do povo, o povo saiu às ruas contra todos eles. Contra a polícia, contra a política neoliberal, contra o Bolsonaro, evidentemente. Então, a saída às ruas, nessa explosão, né, que foi a saída com as torcidas organizadas e sistematicamente depois com os atos fora Bolsonaro, eles serviram para mostrar que a política efetiva contra a direita é essa daí, né? É a própria mobilização. Foi a mobilização que varreu a extrema-direita das ruas, não foi o Dória, não foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Também não foi o Guilherme Boulos ou o Fernando Haddad, né? Não foi a política da conciliação de classes, e também foi a saída das ruas que permitiu virar um pouco a situação política, porque diante da desmobilização total que a política da Frente Ampla causou, a extrema-direita estava tão à vontade de sair nas ruas que estava pedindo abertamente intervenção militar e todo tipo de barbaridade. Então, os atos foram muito importantes, mas nós temos que deixar aqui a crítica. Os atos nunca tiveram a amplitude que deveriam ter tido.
porque a esquerda pequena burguesa nunca ingressou, na verdade sempre jogou contra os atos, nunca convocou esses atos, chegou até mesmo a criticar as pessoas que foram para os atos, e a atitude mais destacada que nós tivemos aí nesse período, né, contra os atos, mais destacada no sentido negativo, não poderia deixar de ser a de Guilherme Boulos, que já planejando participar das eleições como candidato em São Paulo, né, já pretendendo ser aceito pela burguesia, negociou os atos pelo fora Bolsonaro. Os atos só não acabaram porque não dependia somente de Guilherme Boulos ter ato ou não, então o PCO permaneceu nas ruas, os comitês permaneceram nas ruas. Mas o intuito do Guilherme Boulos foi nesse sentido, tanto é que ele sentou com o João Dória, com a polícia militar e fez todo tipo de acordo para tirar os seus seguidores das ruas, as pessoas sobre a qual ele tinha alguma influência, e também para permitir que livremente a extrema-direita pudesse ir para a Avenida Paulista. Vamos lá, Emanuel? 10 minutos. Maratona para fazer caber, né, todos os grandes acontecimentos. Bom, isso que eu. Se a produção puder passar fotos aí dos companheiros das torcidas, essa questão que o Vitor colocou foi uma medida aí, né, claramente que a burguesia não conseguindo, né, como a atitude do Bolsonaro, ela incentivava a polarização, né, inclusive contribuiu para o ódio, né, das torcidas e da esquerda nas ruas contra a extrema-direita, né, a burguesia precisava acalmar os ânimos. Né, as companhias estão vendo aí atos, inclusive no exterior, né, ato na França, os atos eles se espalharam, né, a tamanha indignação dos brasileiros com o golpe de Estado, com a questão da pandemia, enfim, os atos eles se espalharam por todo o país, né, os atos fora Bolsonaro, chegando inclusive até o próprio Japão, né, então, mas sobretudo na Europa, né, onde há muitos brasileiros, né, e nesse sentido, a burguesia ela utilizou, né, da frente ampla, ou seja, dos setores da esquerda, dispostos à aliança com os piores golpistas, né, como a gente citou aqui o caso do PSDB, do DEM, do MDB, inclusive como a gente está vendo agora, nesse exato momento, nas eleições da Câmara Federal dos Deputados, né, com o apoio que a esquerda está dando ao Baleia Rossi do MDB, né, junto com o bloco do PSDB, do DEM, do próprio PSL, né, como a gente tem criticado aqui. E nesse sentido, o PSOL aí, em São Paulo, né, sobretudo, onde a mobilização foi mais radical, né, por parte das torcidas, apareceu aí como um elemento para desmontar a mobilização. Como o Vitor falou, a gente viu que no final das contas, né, por exemplo, o ano de 2020 termina com aqueles que falaram, que semearam a ideia que era preciso conviver com a direita na Avenida Paulista, nem mais as ruas foram, né? Apareceram só durante o período eleitoral e novamente se recolheram, né, para debaixo das suas camas. E nesse sentido, eles serviram para desmontar a mobilização, né, que naquele momento se radicalizava contra a extrema-direita, contra a direita golpista, contra o regime político de conjunto, né? E a gente viu no final das contas que esses mesmos setores que se colocaram contra a mobilização, mas que durante as eleições foram com todo o vigor para a rua para fazer campanha eleitoral, né, para fazer demagogia e tal, são os setores, né, e agora entrando no nosso assunto para encerrar, na questão da campanha pela candidatura do ex-presidente Lula, né, para 2022, esses mesmos setores que colocam as eleições acima de tudo, né, ao comporem a frente ampla, eles são os setores que se colocam contra a candidatura do ex-presidente Lula, né, que a gente viu durante esse ano aí uma série de informações novas, revelações, né, o próprio hacker que pegou as mensagens do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, né, revelou que a condenação e prisão do Lula foi uma farsa, né, enfim, novos elementos apareceram esse ano só para corroborar, né, a campanha que os comitês vêm fazendo já
né, contra a condenação do Lula, pela anulação de todos os processos do ex-presidente. Né, e nesse momento, como a gente está acabando o ano de 2020, né, nesse sentido, um ano, apesar de todas a catástrofe aí, né, econômica e sanitária, né, os mais nesse momento aí quase em torno de 200 mil brasileiros só em dados oficiais, né? O próprio ex-ministro do Bolsonaro falou que já são mais de 232 mil mortes, né? Ninguém sabe finalmente, o que a gente sabe é que o governo golpista, não só do Bolsonaro como dos governadores e prefeitos aí, manipula os dados, né, no sentido de ocultar a realidade que está colocada no país nesse momento, o que só reforça nesse sentido, né, a necessidade da gente intensificar a mobilização que ocorreu em 2020, né, em 2021. E dessa vez, né, já dando uma importância ainda maior para a questão da liberdade do ex-presidente Lula, dos direitos políticos do ex-presidente Lula, né, reverter, né, acabar com todas as condenações fraudulentas aí com a própria Operação Lava Jato, né, que já está aprovada aí, foi uma organização, na verdade, a Lava Jato que acusou a esquerda de ser uma organização criminosa, na verdade a Lava Jato é uma organização criminosa que foi utilizada aí justamente para atacar os trabalhadores, para promover a destruição da indústria nacional e perseguir, né, os dirigentes da esquerda, sobretudo o ex-presidente Lula, né, que foi proscrito aí do processo político em 2018, né, e a fraude eleitoral de 2020, né, prepara, na verdade, a proscrição novamente do Lula para 2022. Né? Então, nesse sentido, eu queria me despedir aqui de todas as nossas atividades desse ano, né? Saudar todos os companheiros que nos acompanharam durante 2020, né? Obviamente que 2020 é um ano que vai acabar, mas os problemas de 2020 vão continuar colocados, né? Ou seja, a necessidade do fortalecimento dos comitês de luta, né? E de todas as suas atividades, como o caso dos conselhos populares, que foi uma espécie de extensão da atividade dos comitês, né, como o caso dos atos pelo Fora Bolsonaro, nesse caso, como o caso da campanha pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula e pela candidatura dele em 2022. Então eu queria passar, né, agradecer aos companheiros que contribuíram aí, quem coopera para que postar só tendo Face também deu um joinha vermelho aqui, contribuindo com a nossa transmissão. A companheira Elizabeth Novi falou, Vitor, que os conselhos populares são essenciais em termos de organização popular e de esclarecimento popular também, é verdade. E nesse sentido eu passo para o companheiro Vitor falar aí sobre essa questão da campanha pela anulação dos processos contra o ex-presidente e se despedir também desse que é o nosso último programa de 2020. Tá já, Manoel. Só queria falar rapidamente de uma coisa importante, né? Que nesse ano nós tivemos eleições e houve toda uma pressão para justamente quem não esteve nas ruas nesse período, quem não lutou pelo Fora Bolsonaro, quem estava no Fica em Casa, quem estava embaixo da cama, convencer de que a coisa mais importante do mundo seria votar nessa pessoa para que ela ganhasse um cargo público e supostamente resolvesse todos os problemas do mundo. Né? Mas felizmente todo um setor da esquerda, da luta contra o golpe, não se dobrou à chantagem eleitoral e continuou em atividade, na atividade pelo Fora Bolsonaro, por, incluindo aí a pauta também, né, das eleições gerais Lula presidente. E acho que é com essa persistência, essa tenacidade que nós devemos seguir aí o ano de 2021, não desviar da luta, né, ter em mente que a burguesia vai procurar apresentar todas as alternativas possíveis para que os trabalhadores não sigam a sua política correta, né, que é confiar nas suas próprias forças, na sua mobilização, que por isso é necessário uma ampla campanha em torno dos seus próprios interesses, o fora Bolsonaro, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, a defesa, a anulação dos processos do Lula, o Lula presidente, e ao mesmo tempo denunciar todos os façantes da burguesia golpista. Exatamente. Bom, companheiros, esse foi o nosso último telejornal dos comitês de 2020. Né? A gente volta logo ali
né, com o primeiro programa de 2021, mas a luta continua, né, a campanha continua, né, então fica aí, né, a nossa estima, né, e nossos desejos de fora Bolsonaro, todos os golpistas, em 2021, e a gente se encontra no próximo programa, companheiros. Um abraço, até lá.